Boa noite, Fernando Madureira. Obrigada por aceitar uma vez mais esta entrevista com os Superportistas. É a terceira vez que eu te entrevisto. A primeira vez foi para a Rádio 5, depois sempre pelo telefone, depois as outras duas para os Superportistas. Vamos começar esta nossa entrevista com o momento atual. Estamos todos de quarentena, é um momento complicado, não há futebol. E eu gostava de saber aquelas notícias que têm vindo a público, em que os Pedragões têm ajudado no terreno. Gostava de saber de tua voz o que é que os Pedragões então têm feito de concreto, para aqueles que ainda não sabem. Em primeiro lugar, desejar boa noite a todos e dizer que é uma honra e um orgulho muito grande estar aqui a ser entrevistado por esta página de portistas e estar aqui a falar para os portistas. Em relação a este momento em que nós estamos a passar de guerra e de pandemia e de quarentena, nós decidimos ajudar, não é? E como temos uma rede muito grande e um número muito grande, um leque grande de pessoas espalhadas pelo país e pelo mundo, que são os Dragões, decidimos avançar para o terreno e tentar ajudar quem neste momento mais difícil está ou esteja a passar dificuldades. Um dos nossos elementos cedeu um armazém que tem ali por trás do Chá do Dragão em Contumel, outro cedeu 2 carrinhas e depois no nosso grupo do WhatsApp dos Super Dragões perguntei quem estaria disponível para ajudar no terreno, para ir para o armazém separar os alimentos e depois também ir para a rua, chegar até a casa das pessoas mais necessitadas e fazer essas entregas. E também outras pessoas que são assistentes sociais e não só, para tentarem identificar, e falei também para que se conhecessem alguém que estivesse neste momento e nesta altura a passar algum tipo de dificuldades, que nos avisassem e que colocassem uma lista ou o nome da pessoa e a morada para nós podermos ir lá e contribuir com os alimentos. É uma das perguntas que vamos também aqui ver mais à frente, nas perguntas que nos deixaram aqui na nossa página, na caixa de comentários, à publicação da entrevista do Fernando Madureira, e também está relacionada com isto. Como é que o Fernando Madureira tem vivido este já mês sem futebol? É complicado. Sim, com grande tristeza e com grande ansiedade e ansiedade, tristeza, desilusão, não é? Porque a minha vida é o futebol e o Futebol Clube do Porto, e sem futebol quase que nem sei o que fazer, nem sei viver. E daí também um pouco para ocupar a cabeça e estar um pouco distraído e não só ficar de quarentena em casa, que também decidi avançar para o terreno para ajudar também os mais necessitados. Vamos então começar a fazer as perguntas que nos fizeram aqui no Facebook. Vou começar já uma do Paulo Dragão, que diz que os Pedragões fizeram há tempos uma faixa de apoio ao Rui Pinto, que teve bastante sucesso e ao mesmo tempo foi muito criticada, mas na vigília realizada na cidade do Porto os Pedragões não apareceram, pelo menos oficialmente. Não acha que a claque devia ser mais ativa no apoio ao Rui Pinto? Faço esta pergunta porque, embora tenha saído da prisão, ele ainda precisa muito da ajuda de todos nós. Isso é falso. Nós, além de fazermos a faixa de apoio ao Rui Pinto, nós estivemos presentes em força, como podem ver nas notícias e no Facebook, e em todo lado isso foi noticiado. Nós estivemos em força lá na vigília, 80% das pessoas que estavam lá naquela vigília e naquela manifestação de apoio ao Rui Pinto, em frente ao Palácio da Justiça no Porto, eram elementos dos Pedragões. Eu próprio lá estive e dei várias entrevistas, Porto Canal, Correio da Manhã, e a todos os canais televisivos e meios de comunicação social que lá estavam, e nós estamos desde o início no apoio ao Rui Pinto, não só por sermos portugueses, não é? Mas acima de tudo por sermos também portistas
e sabermos que foi à custa dos e-mails do Rui Pinto que foi descoberta a careca e que foi desmantelada esta grande rede de corrupção que existia no futebol português, e não só na justiça portuguesa e até na própria sociedade portuguesa. É uma teia de corrupção que vai de ponta a ponta e que foi completamente desmantelada através dos e-mails do Rui Pinto. Por isso, se eu já como português tinha que apoiar Rui Pinto, como portista, eu acho que todos os portistas têm que estar do lado do Rui Pinto, porque foi graças a ele que nós descobrimos como é que o nosso adversário, como é que o nosso principal adversário conseguiu ganhar os últimos campeonatos nacionais. E achas que com esta libertação do Rui Pinto, ele está em prisão domiciliária, embora não esteja proibido de ir à internet, achas que de qualquer das formas poderá ser daqui para a frente que as coisas vão sair mais coisas novas, ou achas que para já nos próximos tempos vai continuar tudo na mesma? Não, porque o que tinha a sair já saiu e foi muito grave. Falámos em corrupção na política, corrupção nos tribunais, juízes comprados, funcionários judiciais comprados, árbitros, políticos, de ponta a ponta, órgãos tipo IPDJs e órgãos federação, órgãos que têm a ver com o futebol, completamente corrompidos por esse clube. Isso foi tudo exposto e até à data nada aconteceu, e eu acho que não é como ele está cá fora que as coisas vão mudar. Agora, acho que é uma justiça o colocarem-no cá fora, não é? Porque ele é tipo um preso político e eu acho que ele devia ser aproveitado para as nossas polícias e o nosso Ministério Público conseguirem pô-lo ao serviço do Estado português para conseguir desvendar e deslendar crimes económicos e não só, que possam existir daqui para a frente. Porque o que está para trás, ele já expôs tudo, Luanda Leaks, Futebol Leaks, ele já pôs tudo cá fora, claro. e nada aconteceu, não é? Claro. Mas enfim, é o país que temos e é a justiça que temos, vamos aguardar serenamente pela conclusão. Vamos então seguir para mais uma pergunta. Eu vou aqui saltar se calhar nos temas, mas vamos tentar abordar os temas todos, porque eu estou a escolher as perguntas de forma aleatória, não estou a seguir nenhuma ordem cronológica. Esta é do Bruno Ramada, que pergunta, gostava de perguntar se o Fernando Madureira não acha que o Futebol Clube do Porto deveria ter a secção de futsal. Assim, eu acho que sim, que futsal é um desporto que, a seguir ao futebol, como é um desporto que se joga com a bola e com os pés, é um desporto que o Futebol Clube do Porto deveria ter, mas nós temos outras modalidades que são mais carismáticas no clube, tipo o hockey patins e o handball e o basquetebol. E o handball tem feito uma campanha extraordinária e, como nós sabemos, hoje em dia o nosso clube cimenta e encaminha todo o dinheiro para a equipa de futebol profissional e para o plantel sénior e de futebol, e as modalidades só servem para gastar dinheiro, e só com apoios e com patrocinadores é que isso poderia avançar. Mas eu acho que ficava muito agradado que o Futebol Clube do Porto tivesse uma equipa de futsal, porque era mais uma modalidade. Uhum. Se calhar uma opção tipo como o ciclismo, se calhar talvez comprar uma equipa ou associar-se a uma equipa. Só poderia ser assim. Só assim. Uhum. Só assim, comprar uma equipa que já existisse, que estivesse na primeira divisão, e como existe no basquetebol, que é Futebol Clube do Porto barra qualquer coisa, no hockey é Futebol Clube do Porto Fidelidade, uhum. E como no handball também é Futebol Clube do Porto Só Farma, acho eu, uhum. também teria que ser Futebol Clube do Porto barra qualquer coisa, claro, para começar. Mas o que interessa é o nome e o símbolo Futebol Clube do Porto, depois o que está associado, uhum, passava para o segundo plano. Mais uma pergunta aqui no nosso Facebook, do Sérgio Camacho: qual foi o jogo mais emotivo da tua vida? O minuto 92 do Kelvin. Não é difícil de escolher, não é? É difícil, é um bocado, porque
até essa data, aquele gol do Costinha nos oitavos de final, o 1-1 do Costinha nos oitavos de final em Old Trafford, da Liga dos Campeões, e aquele célebre jogo também em Sevilha. Também foram jogos que me marcaram muito, mas aquele momento e aquele momento do golo ao minuto 92 do Kelvin foi uma coisa que eu nunca tinha vivido, nunca tinha sentido. Parece que o estádio do Dragão implodiu. Foi uma vibração e uma emoção e uma alegria que eu nunca tinha sentido antes na minha vida, e nunca mais o senti até hoje. Por isso acho que esse é o momento, para mim, mais marcante e o melhor momento da minha vida. E já agora, aproveito esta pergunta também para colocar outra, que é se te lembras de algum momento em que tenha sido o mais doloroso como adepto do Futebol Clube do Porto, aquele que te marcou mais e que foi mais difícil de superar. Mais doloroso, não sei, talvez alguma derrota. As derrotas são sempre dolorosas, não é? Para ti, principalmente. Sim, mas alguma eliminação, se calhar o jogo em casa com a Sampdoria, que nós lá ganhámos 1-0 nos quartos de final, ou mesmo quartos de final da Taça das Taças, em que lá ganhámos 1-0 e na nossa casa julgávamos que iríamos passar à meia-final da Taça das Taças, porque temos ganho 1-0 fora, e depois no jogo em casa perdemos 1-0, e depois o Latapi falha o penalti e nós fomos eliminados pela Sampdoria em nossa casa. Eu acho que aí foi para mim um dos piores momentos. Ok, vamos passar então mais uma pergunta do Rui Pires. Gostava de saber qual a influência do Fernando Madureira no clube. Em que medida é que ele é chamado às decisões? Nada, o Fernando Madureira é só mais um adepto, mais um sócio, e é o líder da maior claque e do maior grupo organizado do Futebol Clube do Porto. Eu acho que a administração é que tem que tomar as decisões, e nós fazemos a pressão que podemos e que nos é permitida, às vezes nos jogos, com faixas, ou quando alguma coisa não corre bem no P1, ou coisas assim, não é? Mas é só isso. Voz ativa dentro do clube não temos só dessa forma, porque somos uma claque de apoio e um grupo organizado, e não sou da direção, e cabe à direção, ou neste caso à administração, decidir as coisas e o cotidiano do clube. Tenho aqui mais uma pergunta em forma de convite do Nuno Silva, que diz: para quando uma visita à Casa do Futebol Clube do Porto de Penafiel? Não sei se já lá foste alguma vez. Não, por acaso estou em falha, queria mandar um grande abraço para a Casa do Futebol Clube do Porto de Penafiel e para todos os esportistas, e por acaso estou em falha, e logo que esta pandemia /guerra acabar e eu tiver possibilidade, irei lá a Penafiel fazer uma visita, porque desde que eles abriram, que eu disse que lá ia, e até à data estou em falta. Ok, fica então aqui a promessa. Vamos passar para mais uma pergunta do Carlos Braga. Gostava de saber o que ele acha sobre as eleições, neste caso o Fernando Madureira, o que acha das eleições presidenciais no clube, se está na altura de mudar de direção, e o que é que acha da situação financeira do clube, e se sim, quem seria que terá estofo para ser o próximo presidente do clube? Eu acho que, em relação a isso, acho que o clube está muito bem entregue, e que enquanto Pinto da Costa for vivo, deverá ser ele o timoneiro e o nosso grande líder, e o nosso presidente, por tudo o que ele já fez e por tudo o que continua a fazer. Agora, acho que deveria haver uma reestruturação, sangue novo, devia ser injetado sangue novo na nossa administração e no clube, mas cabe, como eu disse, ao Presidente decidir. Claro, se confiar no Presidente, ele provavelmente terá as suas razões. Mas na minha opinião, acho que deveria ser injetado, e deveria entrar sangue novo, ideias novas para o clube. Mas o Presidente, o que ele fizer, para mim está bem feito. Em relação ao futuro, assim, como eu já disse, enquanto o nosso Presidente for vivo, e que Deus o
mantém entre nós durante muitos anos. Acho que deverá ser ele o presidente e não vejo ninguém que o possa substituir. Mais uma pergunta que ainda está relacionada com esta e que também é uma curiosidade que também tenho, que é se o Fernando Madureira se tem ideias de ser presidente do Futebol Clube do Porto um dia mais tarde. Não, acho que isso não me passa pela cabeça. Como eu já disse, estamos bem entregues e eu estou na minha cadeira de sonho, que é essa lida dos Pedragões, e o clube está muito bem entregue. Temos o presidente mais titulado do futebol mundial, por isso não podíamos estar em melhores mãos. E depois, quando o presidente não estiver entre nós, isso aí irá haver uma guerra e uma corrida e muitos candidatos, e depois nessa altura iremos ver o que acontece, mas eu acho que isso ainda vai demorar muitos anos. Há muita gente já preocupada com isso e a tentar se posicionar, mas ainda vão ter que esperar muitos anos, porque como ele próprio diz e escreveu um livro, largos dias têm 100 anos, por isso eu acho que ele pelo menos até aos 100 vai durar, por isso ainda tem que esperar mais 18. Exato. Fernando, tu esta época, vamos passar aqui para outro tema, esta época tiveste com o Canelas muito perto de concretizar o sonho de jogar no Dragão. Como é que foi gerir essas emoções de estar tão perto e depois não conseguir lá chegar? Pois, isso foi verdade. Eu tinha o sonho ao início, quando começaram as eliminatórias da Taça de Portugal. O meu primeiro objetivo era receber o maior rival do Futebol Clube do Porto e o clube que eu mais odeio lá no nosso estádio, no Canelas. Mas depois, com a evolução da Taça de Portugal e com as eliminatórias, nós chegámos aos quartos de final, e nos quartos de final estávamos nós, o Académico de Viseu, o Varzim, o Porto, o Passos Ferreira, o Famalicão, o Benfica e o Braga. Uhum. Exato, era o Braga. Uhum. Pronto, e aí surgiu, e ficaram logo já emparelhados os jogos até à final, e aí ficou afastada a hipótese de nós podermos receber esse clube lá em Canelas. E então os quartos de final ficaram emparelhados com as meias finais, e nas meias finais havia a possibilidade, se nós e o Futebol Clube do Porto passássemos, de nós jogarmos contra o nosso Futebol Clube do Porto, 2 jogos, um jogo em Canelas e um jogo no Dragão. Isso para mim foi uma... E aí comecei a sonhar, não é? Comecei a sonhar e comecei-me logo a imaginar ali a jogar no estádio do Dragão. Era inevitável, não é? Claro, e a fazer a primeira parte no relvado e a segunda parte na claque. Que era isso que ia acontecer. E pronto, e estivemos perto, e foram dias de sonho e de ansiedade, em que eu sonhei, em que tive muita ansiedade e queria muito que isso acontecesse. E depois, naquela noite, quase a acabar o jogo em Viseu, levei esse morro no estômago com o gol do Viseu e fomos eliminados já nos descontos. Mas pronto, é o futebol e é a vida, e há que seguir em frente. Claro. E mudei de agulhas, e depois voltei lá a Viseu com o Futebol Clube do Porto, e eu já na bancada. E estive lá a apoiar o Futebol Clube do Porto nos 2 jogos, e pronto, e passámos com todo o mérito à final do Jamor. E vais continuar para o ano no Canelas a jogar? Sim. A jogar, e não sou só jogador, sou mais do que jogador lá, sou tipo, entre aspas, o dono do clube, claro. Não é? Mas pronto, está lá o meu sangue, o meu suor e as minhas lágrimas naquele clube, e não só. Mas pronto, para o ano irei continuar com o projeto do Canelas, e vamos ver o que é que o futuro nos reserva. E já que estamos a falar em projetos, também gostava que desses aqui também um pouco mais a conhecer, para aqueles que ainda não conhecem, aquele teu projeto do Porto Fight Club, e como é que isso está a correr, e para quem quiser também participar. Sim, é um ginásio que tem várias vertentes. É um ginásio que tem a parte da musculação, a parte das lutas, e a parte do fitness,
em que nós temos uma equipa, esse tal Porto Fight Club, não poderia ser de outra maneira, não poderia ter outro nome, em que temos alguns atletas de MMA, alguns estão no Bellator, que é só a segunda liga mundial dos desportos de combate, do MMA. Temos o UFC e depois o UFC é tipo a Champions League, e o Bellator é tipo a Liga Europa no mundo do MMA, e nós temos lá alguns atletas, temos até um atleta nosso que esteve agora no Rising, no Japão, que é o Manuel Capé, e que agora assinou pelo UFC, essa tal Champions League do MMA. Pronto, e estamos a continuar a trabalhar e a formar lutadores para essas vertentes, e não só, e também a parte das crianças. Temos lá a parte das crianças, a parte de fitness, a parte da musculação, e se irá continuar no futuro. Como é que te surgiu essa ideia de criar esse centro de treinos específico? Sim, porque eu sempre fui um apaixonado por boxe e por desportos de combate, e como eu andava lá numa academia em que era tipo numa garagem, uma coisa muito rudimentar, e havia essa equipa da MMA pela qual até fiz um combate lá no Dragão Caixa, e eu disse que tínhamos que arranjar outro tipo de condições, então alugámos um armazém com 1000 metros quadrados, e pronto, para dotar os atletas e para poder formar atletas com outras condições, e sim, avançou esse projeto, e então estamos aí no caminho certo. Fernando, tenho aqui uma pergunta curiosa para te colocar. Há quanto tempo é que o Fernando Madureira não vê um jogo do Futebol Clube do Porto do princípio ao fim? Uma vez que estás sempre de costas a maior parte do jogo. Sei lá, há 30 anos para aí. É complicado estar quase 90 minutos de jogo de costas para... É fácil, porque é o meu trabalho, e é necessário, porque é necessário apoio à equipe, é necessário alguém para estar a coordenar aquele apoio, e tem que ser eu a fazê-lo, e pronto, já está inserido em mim, e já é uma coisa intrínseca. Então depois eu, quando chego a casa, vou vendo alguns bocados de jogo pelo canto do olho, e depois quando chego a casa vejo o jogo todo na televisão. E agora, até ultimamente, agora na quarentena, tanto no Canal 11 como na Sport TV, tem dado ali jogos da nossa caminhada europeia em 2011 e em 2004, quando fomos campeões europeus e quando ganhamos a Liga Europa, e eu aí estou a ver jogos com outros já com olhos. Mais atenção, não é? Já com mais atenção. Tive os dois jogos contra o Manchester, estive a ver os 2 jogos contra o Lyon, agora os 2 jogos contra o Corunha, também estive a ver o jogo contra o Dinamo de Kiev, estive a ver aqueles jogos mais carismáticos, e das nossas caminhadas gloriosas na Europa. Falando um pouco desta época que agora está parada, o Futebol Porto começou bem, depois houve ali um período em que as coisas não correram tão bem. Falou-se até da saída do Sérgio Conceição, depois o presidente conseguiu manter o Conceição, e o Futebol Porto conseguiu recuperar também na tabela. Como é que achas que isto agora vai acabar? Qual é a tua perspectiva? Achas que vai haver campeonato novamente? Achas que vai parar? Quem é que vai ser o campeão? É complicado. Não consegues ter uma resposta para isso? Sim, eu acho que vai haver campeonato, a não ser que as coisas agora descambassem, mas se as coisas continuarem neste ritmo, e se continuar a haver este controle aqui em Portugal sobre esta pandemia, eu acho que em junho o campeonato deve regressar, sem adeptos, como eles já o disseram, sem adeptos. E eu acho, em relação ao campeonato, eu acho que se o campeonato tivesse continuado, isto não tivesse acontecido, nós íamos ser campeões de certeza absoluta. E iríamos ser campeões com alguma facilidade, porque o nosso adversário estava a começar a ficar sem confiança, desmotivado, e os níveis de motivação deles estavam
a cair por terra, e nós em contrapontos estávamos muito bem nos jogos, a dominar com grande à vontade, com grande motivação, e eu acho que nós íamos ser campeões com muita dificuldade, com muita facilidade, peço desculpa. Que iríamos ser campeões tipo a 2-3 jornadas do fim, já iríamos poder festejar o título de campeão nacional, não tenho dúvidas nenhumas, porque nós estávamos muito bem, estávamos em fase ascendente e eles estavam em fase descendente, e nós sabemos, pela experiência que temos dos outros anos anteriores, que quando assim é, as coisas para quem vai à frente e para quem está motivado correm sempre melhor, a bola bate na trave e entra, ou bate em alguém e entra, e do adversário é ao contrário. Aconteceu isso ano passado com o Benfica, não foi? Ao contrário. Claro. Exato. Sim. Antes, mas agora com isto tudo aconteceu, depois quando o campeonato recomeçar vai ser uma incógnita. Vai ser uma incógnita porque vamos estar 2 meses parados, os jogadores a treinar em casa, que não é a mesma coisa, e vai ser uma incógnita. Imagina que vai recomeçar o campeonato. Imagina, na primeira semana de junho, nós temos o jogo que temos que ter é em Famalicão. Eu acho que vai ser uma incógnita, porque tanto podemos chegar a Famalicão e dar 5-0, como podemos chegar a Famalicão e levar 2 ou 3. Claro. Compreendes? Claro. Vai ser uma incógnita, mas eu tenho confiança no Sérgio Conceição, e sei que ele é muito abnegado e muito rigoroso no que faz, e que ele é obcecado o suficiente para estar por cima do telhado e atrás da janela de todos os jogadores, claro, do Futebol Clube Porto neste momento, ou durante nos treinos, a ver se eles estão a fazer realmente o trabalho bem feito, ou se estão a facilitar algum bocado ou alguma coisa. E também quando recomeçarem os treinos, eu sei que ele nem que tenha que estar lá 24 horas por dia e obrigue-os a lá estar 24 horas por dia, ele vai fazer tudo por tudo para nós conseguirmos ganhar este campeonato. Já que falaste da ideia que tens que o campeonato vai se realizar, mesmo assim achas que vai haver, como já houve algumas notícias, alguma pressão por parte do Benfica para que o campeonato acabe sem campeão? Não. Isso vai haver campeonato, porque as televisões e as operadoras estão a pressionar nesse sentido, e eu acho que o campeonato vai haver. Agora, se isto descambasse, se começassem a crescerem demasiado os casos de infectados em Portugal e os números de mortes, aí poderiam dar um passo atrás e não fazer o campeonato. Aí sim, se não se fizesse o campeonato, eu acredito que o Benfica iria usar, como estava, toda a sua influência em todos os pontos que tem, para que não houvesse campeão, para que o primeiro classificado, para quem estivesse em primeiro classificado, não fosse campeão, e não se atribuísse o campeão este ano. Isso aí não tenho dúvida. Muito bem, já que estamos a falar no Benfica, eu vou fazer aqui uma pergunta do António Pereira, também, que nos segue, e que vem em relação àquele cântico que os Pedragões cantam sobre o Benfica, e que diz aqui que se não podíamos evitar, exatamente, se não podíamos evitar isso quando, nos jogos em que nos jogamos contra o Benfica. É sempre uma polémica, é sempre uma coisa que vem sempre à tona nestas alturas, e eu gostava de saber também a tua opinião sobre isso. Eu vou explicar a todos os esportistas que nos estejam a ouvir e a ver o porquê disso acontecer. Eles são o nosso maior inimigo, o nosso maior adversário. As pessoas podem correr, podem saltar, podem dizer o que disserem. O Benfica é o nosso maior inimigo, é o nosso maior adversário. Certo? Se nós já tínhamos essa certeza antes, depois dos e-mails do Rui Pinto e depois de tudo que foi posto cá fora, nós sabemos como eles ganham. Tudo o que eles fazem para ganhar, tudo o que eles fazem para nos derrotar, tudo o que eles fazem para nos humilhar, tudo o que eles nos fazem para nos destruir. Por isso, nós, Super Dragões, achamos que temos que continuar a cantar esse cântico para que os esportistas nunca se esqueçam quem é o nosso inimigo e quem é o nosso adversário. E outra coisa, quando nós o fazemos, é sempre quando há algum lance, tirando jogos contra eles, é sempre quando há algum lance em que o árbitro nos prejudica. Exatamente. E isso é uma forma de nós fazermos lembrar aos esportistas e a quem está a ver e a ouvir o jogo na televisão que os árbitros são associados ao Benfica e o Benfica está associado aos árbitros.
Por isso, nós quando fazemos esses cânticos, não é à toa, é sempre com esse intuito de quem está a ver e ouvir perceber a conotação que existe entre o Benfica e os árbitros, entre os árbitros e o Benfica, e nunca se esqueçam que o Benfica é o nosso maior inimigo e o nosso maior adversário. Fernando, é uma pergunta que eu já te fiz, acho que mais do que uma vez, mas vou ter que fazer outra vez porque há pessoas e há gente jovem que desconhece isso. Muito rapidamente, reduzir aquilo que tu conseguiste sintetizar, como é que nasceu os Super Dragões? Conta-nos assim uma breve história dos Super Dragões. Como é que foi criado e como é que nasceu? Os Super Dragões foram criados em 1986, em 30 de novembro de 1986. Existia antes a claque Dragões Azuis e foram-nos decidir que no antigo Estado das Antas estavam na bancada, ao lado de onde era o túnel de entrada das equipas. Pronto, se houve alguns dissidentes que criaram em 1986, criaram os Super Dragões. Pronto, uma claque em que eu me juntei em 1990 e que até hoje lá estou, com muito orgulho e com muita honra, e que uma claque que tem vindo a crescer não só em número de pessoas, mas em número de apoio e em número de qualidade e de quantidade no apoio à equipa, e que têm sido muito importantes nestes 30 e tal anos de apoio ao Futebol Clube Porto, e estiveram sempre presentes em todos os momentos, desde 86 até à data, todos os momentos do clube, os bons e os menos bons. Uma última pergunta tem a ver na mesma com as claques sobre a legalização. Continua a haver indiferença por parte do Benfica em legalizar. Porque é que isso existe neste momento ainda, o facto do Benfica conseguir contornar essas regras e ainda não conseguir ter uma claque legalizada? É assim, existem duas coisas. Primeiro, isso só acontece porque o Benfica é o Benfica e pelo poder que eles têm a força que eles têm sobre o poder político, o poder policial e o poder judicial, porque imaginem o que seria ao contrário. O Benfica ter claques legais, o Sporting ter claques legais e o Futebol Clube Porto não ter claques legais. Claro. Que é o Carmo e a Trindade. Até os campeonatos que nós ganhamos todos para trás e Ligas dos Campeões do mundo e tudo, até eram meninos para pedir para nos tirarem isso tudo. Mas pronto, e isso é uma coisa. Outra coisa é o Benfica. O Benfica quer muito e tenta muito legalizar as suas claques, só que não consegue, porque o Luís Filipe Vieira perdeu a mão naquilo e ele bem tenta fazer de tudo para conseguir que eles se legalizem, mas não está a conseguir e dificilmente irá conseguir. Isso é uma das grandes lutas que ele tem tido e uma das muito poucas batalhas que ele não tem conseguido ganhar, porque eu acredito piamente e tenho a certeza absoluta que o Luís Filipe Vieira quer legalizar as claques, porque é muito negativo para a imagem dele, é muito negativo para a imagem do clube e é muito negativo para a imagem de todos os benfiquistas. Mas ele não consegue, mas isso é um problema deles, eles que o resolvem. Claro. Fernando, obrigado uma vez mais por estares aqui connosco na página Superportistas. Não sei se queres deixar uma última mensagem aos adeptos que estão de quarentena neste momento. Queria dar um grande abraço a todos os esportistas, dizer para cumprirem todas as regulamentações impostas pelo Estado e pelo Serviço Nacional de Saúde. Fiquem em casa e protejam-se a vocês e aos vossos familiares, porque todos juntos iremos ultrapassar esta fase e iremos vencer esta guerra, e já estaremos todos juntos no Dragão a festejar os títulos e as conquistas do nosso clube. Um abraço a todos.